Rota do Sabor. Patrocínio. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Hoje, o restaurante que eu estou visitando é o Clos Wine Bar e Bistrô, da chefe Elisa Fernandes, que ganhou notoriedade ao ganhar a primeira edição do MasterChef em 2014. Elisa Fernandes é mais uma dessas chefes que se preocupa com a integridade dos seus ingredientes e valoriza os pequenos produtores e a expressão regional de cada produto. Elisa, Oiê. como vai? Tudo bem? Tudo bom? Ah, que alegria. Vim te visitar aqui. Bem-vindo, por favor. Vamos dar um rolê no Clos? Vem aqui conhecer. Nossa casa tá tão bonitinha, né? É uma casinha Aconchegante. dos anos 20. Então ela tem esse charme, assim, da Vila Madalena antiga. Elisa, você entrou pro universo da gastronomia, assim, de uma forma retumbante, ganhando o MasterChef, né? Edição de 2014. Exato. Foi a primeira edição. Foi a primeira. Para participar do MasterChef, você não fez nenhum preparo, nenhum estudo, nada, Não. foi com a cara e a coragem. Foi Exato. Inclusive, meu Masterchef nem podia, porque era o amador, né? Então foi por causa do Masterchef que eu fiquei com a faca e o queijo na mão para fazer um curso, me profissionalizar e aí virar cozinheira de verdade. E eu tinha acabado de descobrir mesmo que eu queria virar cozinheira profissional. Então eu fui, tipo, meio... Não queria mais ficar aqui trabalhando com publicidade, essas coisas. Eu queria ir me especializar. Então o Masterchef veio na hora certa, porque eu já queria mudar de carreira, só não sabia como, né? E não tinha dinheiro para isso também. E aí, logo em seguida, você foi para Paris estudar no Cordon Bleu. Isso. Aí eu fiz o módulo básico e estagiei na escola para fazer mais ou menos o intermediário, porque era bastante dinheiro também, a conversão do euro pra gente não é muito fácil. E aí eu logo consegui uma oportunidade para trabalhar. Então eu só fiz esse estágio e logo consegui essa oferta e fui trabalhar para o Lano Cássio. E depois fui para o sul, para La Bastide de Moustier. E antes... Que é o hotel, restaurante que ele tem lá. É um hotel boutique, então é um albergue de luxo, eles falam. São 13 quartos, se não me engano, no centro da Provença. Então, é o destino quando as pessoas vão ver os campos de lavanda. Geralmente ficam nessa cidade, que chama Moustier-Saint-Marie. E aí tive uma breve passagem por Mônaco também, no Hotel de Paris, exato, o Louis XV. Mas daí eu achei que o Louis XV era muito próximo do Plaza Athénée. No sentido da estrela, do palácio, daquele luxo. Cozinha e tal. E que é incrível, mas eu queria uma coisa mais pé no chão. E aí a Bastide me conquistou porque era uma estrela só, era um lugar menor. Enfim, por vários motivos, acabei optando pelo interior da Provence. Você só trabalhou com Ducasse, então, na França? Sim, só com o Ducasse. Depois, quando eu voltei, antes de começar a fazer uns eventos, eu também tive uma mini micropassagem ali com a Bel no clandestino. Aqui no Brasil, bom, você abriu seu restaurante, que é bem mais despretensioso do que a escola que você teve na França, Sim, né? exato. Que era uma escola de multiestrelada e de, enfim, restaurantes muito chiques, elegantes, na aparência, no conteúdo, na cozinha, né? Porque é uma coisa que me corresponde mais, sabe? Eu adorei ter passado por um palácio, pela escola do luxo. Acho que tem muita coisa para você aprender dessa indústria. Mas eu não queria nada que fosse nesse lugar do luxo, porque isso acaba sendo um pouco cansativo. Os produtos acabam sendo coisas muito caras, inacessíveis, difíceis. E eu queria uma coisa mais descomplicada, mais simples, até pela história do vinho, que já tem toda um mistério em volta do mundo do vinho, que não é todo mundo que conhece super. Eu queria fazer uma coisa mais pé no chão. E aí essa foi a ideia mesmo do restaurante. Ter essa inspiração francesa que me marcou, mas com o pé no chão, voltada para o hoje, para o Brasil, para outra conversa. Acho que foi uma página que foi bom, mas já viramos. Bom, considerando que aqui é um bar de vinhos, né? Um Clos Wine Bar e Bistrô, daqui a pouco eu vou querer comer as coisas do bistrô. Mas vamos falar um pouquinho de vinho lá no ambiente adequado? Bora, quero no mostrar balcão de vinhos que eu quero. Exato. Quero te mostrar, vou chamar o Luiz também, nosso sommelier, para conversar um pouquinho melhor dos vinhos. Maravilha, vamos descer então.
O vinho fez muito parte tanto da minha formação, quando eu estive na França, quanto da minha vida mesmo, porque eu sempre gostei de vinho. E quando eu defini que eu estava a fim de fazer esse estilo que a gente chama, né, de bistronomia, eu acho que o vinho cumpriu um importante papel na experiência do cliente. Quando você consegue combinar o vinho na harmonização com a comida, a experiência ela acaba ficando ainda mais divertida, sabe? Então foi pensando nesse lugar do entretenimento que eu quis que o vinho fizesse tanto parte da comida, não só pela associação de sabor, que eu acho que pode super funcionar, mas por ser divertido, por você conhecer o que você prefere, o que combina mais, o que talvez não seja muito clássico, mas pro seu paladar é muito legal. Então, realmente para aquecer essa cultura de consumo de vinho no Brasil, que não é tão tradicional quanto na França, mas que tem muito público aqui. Então, foi um pouco por causa disso, assim. A França tem grandes marcas de vinho, né? Tem grandes rótulos que são muito tradicionais, muito caros, muito antigos e tal. Mas cada vez mais também na França os pequenos produtores estão se impondo também, né, para o consumidor. São vinhos, em geral, bem mais baratos, são mais acessíveis e também são vinhos mais regionais, mais locais. Já que se bebe vinho pela França inteira, tem um certo orgulho também, né, do produtor local, do pequeno produtor. Você sentia isso lá, não? Porque você trabalhou em restaurantes muito estrelados, então nesses restaurantes se pede os vinhos mais famosos e caros, mas... Quando eu estava no Plaza Athénée, eu senti que tinha uma importância muito grande desses rótulos e também porque clientes que procuram um estilo particular de vinho e quando você está dentro de um palácio, eu acho que tem sempre a expectativa de que você tenha esses grandes nomes do vinho. Mas quando eu fui para o Sul, apesar de também ter um pouco disso, tinha uma forte preocupação com os insumos serem locais. Então, por exemplo, a tábua de queijo, que é bem tradicional de servir, né, na França, você sabe, ao final da refeição. Lá só tinha queijos de cabra, só tinha queijos da região. Então, tinha essa preocupação com ser local, o que eu acho muito legal e que eu acho que é uma tendência mundial mesmo. A gente estava aqui conversando fora da câmera sobre os queijos brasileiros, a regionalidade, como eles expressam, né, o lugar onde eles estão. Eu acho que aqui no Brasil, a gente já tem essa discussão acontecendo também, sobre de onde vêm as coisas que a gente come na mesa, mas talvez com o vinho muitas pessoas ainda não se perguntaram como esse vinho é feito, se ele tem ou não tem alguma coisa adicionada na hora de fazer ou na hora de conservar. Enfim, então acho que o Clos ele também serve para isso, para as pessoas virem aqui descobrir. Não, ninguém quer dar aula para ninguém, mas quem tiver interessado e quiser trocar uma ideia, a gente está aqui aberto para mostrar um pouco como foram feitas as escolhas, como esse vinho é feito, porque tudo foi bem selecionado né, pelo Guilherme e pelo Luiz. Então a gente sabe, assim como a gente sabe de onde vem a cebola, a gente também sabe de onde vem o rosé, por exemplo. Bom, então já que a gente está falando de vinho, vamos conversar com o Luiz, o sommelier da casa? Por favor. Luiz, vem cá. Tá? Bem-vindo, Luiz. Ótimo. Saúde. 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 Vem aqui esclarecer pra gente. Vamos lá. Bom, a ideia é o foco em pequeno produtor, né? Num tipo de agricultura, de manejo de agricultura, se é orgânico, biodinâmico e vinhos de baixa intervenção e produção muito pequena. Aqui você tem vinhos franceses, italianos. Franceses, italianos, Ibéricos, América do Sul, né? ibéricos, Áustria também. E no Brasil você acha que está crescendo essa cultura do pequeno produtor também? Porque a indústria vinícola do Brasil é recente, né? E os melhores vinhos do passado eram de grandes empresas que conseguiram modernizar um pouco a produção. Mas hoje em dia você acha que o pequeno produtor também já alcança essa qualidade? Sim, vários produtores estão produzindo em baixa escala, com a ideia mesmo de favorecer aquele produto regional, que tenha uma identidade, que respeita ali o terroir e tentando, né, escapar um pouco da grande escala. E com isso representa um pouco mais a cultura local. A cultura, né? a regionalidade, a cultura local. Aqui no Brasil a gente já tem produtores que estão sendo muito premiados e fazendo esse tipo de agricultura e de viticultura, né? Sim, com certeza. A
A gente sabe que o chefe ele sempre está procurando, né, novas formas, novos temperos, novos sabores. E que o vinho brasileiro e o espumante brasileiro tem uma grande capacidade de harmonização. É nosso, ele tem o sabor da nossa terra, né? E vai ver que vai harmonizar muito bem com as comidas, os taninos dos nossos vinhos, a cremosidade do nosso espumante, a acidez. Tudo combina. Eu acho que, olha, é um dos grandes desafios agora da gastronomia ou da enogastronomia, essa harmonização com os pratos. Então, e dizer que o vinho brasileiro está de portas abertas e contamos, né, com todos aí para tornar cada vez mais nossos produtos reconhecidos a nível mundial. E esses vinhos para combinar com a comida são interessantes, porque também, de novo, os vinhos mais famosos, mais prestigiados, têm combinações clássicas já. Um Bordeaux, um Borgonha, um Malbec argentino, você já sabe diretamente com o que ele combina. Agora, esses vinhos têm características, personalidades muito diferentes, né? Sim, tem. Tem um frescor, que eu acho que é um componente fundamental do vinho para harmonização. Eu acho que tem que ter o frescor, exatamente por causa dos molhos, das bases, das proteínas. E também carregar um pouco de estrutura, dependendo da intensidade do prato. Quando o pessoal pede a comida aqui, você já tem na ponta da língua o que recomendar? Sim, tem, mas eu vejo muito o perfil de cada cliente, tem que ter um ajuste um pouquinho fino. Cada cliente tem o seu perfil, tem a sua preferência e tem seus gostos pessoais que a gente tenta lidar com a harmonização. E você usa muito na cozinha também, o vinho? Uso. Hoje no menu a gente tem 2 pratos que eu estou usando o vinho, mas já teve mais. Porque como eu vou mudando o cardápio, a gente vai... Eu vou, assim, às vezes vou pensando, pô, chegou um vinho que eu gosto muito, e aí, às vezes eu penso um prato para esse vinho. Ou só simplesmente um vinho que eu sei que a gente tem um volume mais legal e eu penso, bom, eu posso usar ele para fazer um prato. Como já teve o Copalombo com Vanjone, a gente já teve uma maçã cozida, enfim. Aí vai mudando, né, conforme a vontade de criar um prato novo, na verdade. Tá me dando fome essa conversa aí. Também. Vamos sentar numa mesa e aí você prepara os pratos pra gente? Pra já. No Brasil, a gente está começando a entrar nessa cabeça também, né, de procurar o produtor. Como a gente já até falou sobre os vinhos, mas não é só vinho, né? Pelo contrário, né? Você aqui no restaurante pensa muito nisso? Onde se abastecer, com quem? Sim, sobretudo com os frutos do mar é indispensável, porque eu acho que faz bastante diferença, com todos os produtos, mas com o fruto do mar bastante. Então, por exemplo, o mexilhão, que é uma receita feita com vinho que eu gostaria que você provasse. E os mexilhões, eles vêm da Santa Catarina. E tem semana que, por alguma razão, eles suspendem, ou mesmo o mar está muito mexido, eles não conseguem retirar, e aí fica sem. E eu falo tranquilamente aqui no restaurante, essa semana não tivemos. Eu prefiro não servir do que servir de um outro fornecedor que eu não goste tanto. Porque são esses produtores que eu conheci, gostei do trabalho e gosto do produto. E os orgânicos também, os legumes. Então, alguns produtos específicos eu consigo só com os mesmos fornecedores e é até meio um desafio. Mas, enfim, como o restaurante é pequeno, para mim faz sentido e eu sigo dessa forma. Na verdade, para os pequenos produtores virarem maiores, né, e poderem se multiplicar, é importante que o restaurante, seja pequeno ou grande, garanta o consumo desses produtos. Exato. Né? E às vezes não tem a saída. Por exemplo, tem um produtor que chama Fazenda Cubo, que eles têm um sistema de hidroponia, onde eles fazem as ervas e tal. E eu falo pra ele, ó, tal produto, eu vou consumir tantas por semana, mas se precisar que eu consuma tantas a mais, pode deixar. Produz que eu garanto que eu vou comprar. Até para manter uma relação com ele, com o produtor, onde ele pode contar comigo. Eu vou dar algum destino. Se não tem invasão para aquela receita, eu vou inventar uma para ter, porque eu faço questão que aquele produto venha dele, sabe? Todo mundo sai ganhando. Exato. Exato. Bom, você falou que a gente vai comer um mexilhão, né, falando dos frutos do mar.
Explica detalhadamente como que é feito Essa esse receita. prato. Primeiro a gente limpa o mexilhão, porque ele vem cheio de cabelinho. Limpa na mão mesmo, esfregando. Aí a gente faz numa panela alta, com uma tampa. A gente vai refogar no azeite, cebola roxa, alho poró, erva doce, funcho. Aí entra o mexilhão, a gente deglaça ou deglaceia, nunca sei, com o vinho branco, que a gente usa um chardonnay aqui argentino, e aí tampa. Coisa de 2, 3 minutinhos, ele já vai estar cozido. A gente abre a panela, põe um pouquinho de sal, pimenta do reino, e aí entram as ervas frescas. Salsinha e um pouquinho de dill. E aí eu coloco também um creme de leite, que eu gosto de já reduzir ele um pouco, para ele entrar numa textura mais firme, que eu acho que é onde vai trazer esse untuoso. E aí a gente dissolve esse creme de leite ali na receita e já logo tira. O cozimento do mexilhão é muito rápido, né? E aí eu finalizo com um cebolete, porque é bem clássico eles servirem assim na França. E aí acompanha a batata frita, que eu amo uma batatinha frita bem feita. E eu acho que tem tudo a ver com bar, com aquilo que a gente falou de ser descontraído. Clássico belgo-francês, né? Belga-francês, eles disputam aí, né? Mas Obrigado. é belga, sim. Mas cai bem no gosto do brasileiro, viu, Josemar? Tem gente que vem aqui para comer o mexilhão. Eu já vou atacar aqui. Sim. E aí pode pescar um pouquinho desse molinho aqui, que é onde... Tem que ter uma colherinha. Ó, aqui é onde molha o creme. Eu vou pegar um também. Esse é o prato mais pedido aqui, não? O mexilhão e o pitivier, que é outro clássico francês também. Sabe aquela massa folhada recheada? São os pratos que mais saem. Sem querer, o restaurante ficou meio especialista em frutos do mar. Sem querer. Porque foram os pratos que acabaram fazendo maior sucesso e o pessoal vem aqui pra comer. E eu mesma gosto mais do molho, que é bem cremoso, tá vendo? Do que do mexilhão em si. O molho dá pra comer com... Dá pra colher. beber, né? Exato. A ideia é fazer isso aqui, ó. Chuchar no molho, que é onde eu acho que... E apesar de ser um prato quente, cremoso, que combina com o inverno, com o tempo mais friozinho, assim, porque ele é bem generoso, é um prato que sai muito no verão, porque ele tem essa coisa da erva doce, que eu acho que traz um frescor. Então, no verão, assim, é mexilhão, 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 mexilhão. Bom, aquele olho grande, ainda estou nos mexilhões, mas eu quero que você já explique o que vai vir depois de doce, feito com vinho. Sobremesa. Aqui no restaurante eu gosto de fazer sobremesas clássicas francesas. Então, tartelete, choux, mil folhas, esse tipo de sobremesa. Só que, como o cardápio é bem reduzido, eu faço 2 ou 3 opções de sobremesa. Hoje tem 3. E aí, uma é essa bem clássica e a segunda é uma que eu costumo chamar de a fruta. Então, é a fruta da estação que eu faço alguma coisinha para trazer mais adocicada para essa fruta. Hoje, a fruta é pera. Então, a gente utilizou o vinho para cozinhar essa pera. Então, ela tá pochê numa calda feita à base do vinho, que é um argentino blend de Chardonnay e Semillon. E aí, a gente serve ela numa cama de mascarpone com um crocantezinho. Então, é aquela sobremesa para pessoa que fala, eu não gosto de doce. Não é doce, ela é mais levinha. E aí, com a calda, com que a gente cozinhou a pera, a gente fez uma calda com ainda mais vinho. Então, uma sobremesa leve alcoólicazinha, assim, que é para fechar com... Que aí é o vinho reduzido. É o próprio vinho que você cozinhou a pera, depois você reduz. Exato. E aí, na hora de servir, a gente adiciona um pouquinho mais dele fresco para trazer realmente essa nota mais alcoólica, para terminar de ornar aí com a questão do vinho. Agora, Obrigada, Ney. hora doce. Obrigado, querida. Você gosta de doce? Esse aqui eu gosto. Principalmente quando tem um vinhozinho junto, né, Luiz? Adoro esse vinho. Esse aqui é um Riesling do Douro, português muito inusitado, feito com fermentação interrompida e colheita precoce. Então ele tem bastante acidez e um açúcar residual. Saúde. Obrigado. Obrigada, Lu. Obrigado. E aí, bom, saúde Saúde. primeiro, vai. Obrigada, viu, por vir aqui hoje. Bom, obrigado você. Nos receber e me alimentar. Pois é, como o tema
desse episódio era o vinho, eu resolvi, além de cozinhar a pera no vinho, colocar um pouquinho de vinho nessa calda aqui. Então, a gente vai ficar no alcoólico mesmo hoje, tá? Isso é um bom sinal. E Como é que bom faz? apetite. Isso aqui normalmente é para uma Pra pessoa, uma pessoa né? só. Se você quiser, eu posso te servir assim, ó. Eu quero. Aí, você querendo, a gente coloca um pouquinho mais de calda, tá bom? Vê pro bom. seu gosto como você prefere. Tá ótimo. E aí a faquinha aqui, caso você precise dela. Eu vou te acompanhar, né? Porque você comer sozinho, coitado. Não pode. E aí eu coloquei uma especiariazinha, você sabe dizer qual que é? Bem brasileira. Tem canela? O que tem de brasileiro? Puxuri. Puxuri. Você não adivinha nunca. O que é interessante, as especiarias são todas meio aparentadas, né, pelo mundo, assim. Todas têm um pouquinho, um gosto de uma, de outra. É verdade. E quando é uma que você conhece muito, fica mais fácil, mas... Você disse canela, eu acho que lembra talvez mais um pouco o cravo do que a canela. Apesar do cravo e canela entre si também. É delicado e a sobremesa é delicada também, não é uma sobremesa Muito doce. muito chocolate, muito açúcar, muito... É. que são as mais complicadas de harmonizar em geral, né? Mesmo as sobremesas clássicas aqui no Clô, como eu te contei, a tartelete e tudo mais, mesmo essas, eu junto com a minha confeiteira, demos uma boa baixada no açúcar. Justamente para tornar mais delicada e para quem quiser continuar bebendo, não ser uma coisa tão agressiva ao paladar, sabe? E fiquei muito contente de ver que a gente experimentou vinhos especiais, né? Vinhos diferentes, vinhos de pequenos produtores, do Brasil e de fora. E eu acho que esse é o caminho para muitos produtos, como a gente já falou, muitos ingredientes, o vinho, inclusive, que não é só o acompanhamento da refeição, que é, inclusive, A refeição um também. ingrediente, né? Exato. Eu vou acabar de comer, antes da última colherada, queria te agradecer, que por nos receber aqui no Clô Wine Bar e Bistrô e pela conversa em torno dos ingredientes dos pequenos produtores, dos ingredientes que valorizam a raiz, né, de onde eles vieram. Mas hoje foi só mais um episódio do Rota do Sabor. A gente vai continuar nas próximas semanas explorando restaurantes que têm uma visão especial, um carinho especial, uma dedicação especial aos pequenos produtores, à comida que revela a raiz do terroir de onde elas vieram. Então, semana que vem vai ter mais. Obrigado. Obrigado, querida. Obrigada, Josimar, pela visita. Venha mais. Agora eu vou atacar aqui. Tá na hora. Rota do Sabor. Patrocínio. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro.